Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Uma nova série de mensagens, de pensamentos bíblicos que vão trazer maturidade espiritual para você, para a nossa vida. O tema da mensagem que estamos iniciando hoje é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga, vos libertará. No livro de João, capítulo 8, versículo 31, Jesus disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar a Deus nesta hora. Santo Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus soberano, Deus bendito, Deus amado, Tu és o único digno de ser adorado. Não há outro Deus semelhante a Ti. Os deuses desse mundo são deuses criados pela imaginação dos homens, deuses feitos muitas das vezes de pedra, de pau, de ouro, de prata, de metal. Mas Tu és o Deus invisível, o Deus que é Espírito e verdade, Espírito e vida, aquele que detém o poder sobre todas as coisas, aquele que com a palavra do seu poder criou os céus e criou a terra, colocou no firmamento a lua, o sol, as estrelas, criou o ar que nós respiramos e nos deu um corpo de carne, de pele, de ossos e de tendões. E aqui nós viemos nesta manhã, Senhor, para adorar o Teu nome, para Te glorificar, para Te exaltar, para Te bendizer, mas também para ouvir a Tua voz, porque quando nós ouvimos a Tua voz e nela permanecemos e a ela nos submetemos, então nós somos pessoas verdadeiramente livres. Nós tomamos o conhecimento pleno da Tua verdade. Fala-nos nesta manhã, Senhor. Usa-me como instrumento Teu. Fala através do Teu servo para o Teu povo. Dá-nos entendimento sobre a Tua palavra. Faz-nos compreender os Teus mistérios, Senhor, para que tudo seja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Então, amados irmãos, pedras vivas do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, é muito importante essa série de pensamentos que nós vamos iniciar a partir dessa manhã de domingo, porque isto vai te dar muito mais maturidade espiritual. Isso vai ser bom para a tua vida. Isso vai tornar você uma pessoa muito mais segura, muito mais tranquila, muito mais confiante no teu hoje e também no teu amanhã. Jesus disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer então que permanecer na palavra, obedecer a palavra, se submeter à palavra é condição essencial para que alguém possa conhecer a verdade. Não há outro método, não há outro caminho para se conhecer a verdade de Deus, a não ser você se submetendo à palavra, aquilo que está escrito, conforme Deus diz que é. Porque é através da palavra que vem a revelação de Deus. Se sair da palavra de Deus e você se inclinar para a lógica, para os pensamentos humanos, para as vãs filosofias, olha, você vai conhecer a mentira, nunca a verdade, nunca a verdade. Irmãos,
Isto aqui é tão importante. Já baixa um pouquinho o retorno aqui de cima, só um pouquinho. Isso aqui é tão importante que há 2000 anos atrás, o apóstolo São Paulo já alertava a igreja a respeito desta conduta. Jesus alertou, e quando ele dá a revelação do evangelho a Paulo, Paulo faz o mesmo alerta, para você ver o quanto é importante que nós vamos falar ao longo dos próximos cultos. Abra por favor a tua Bíblia na epístola de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 8. O maior dos apóstolos disse: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja o alerta, eles: cuidado, que ninguém vos venha enredar, que ninguém vos venha enganar, que ninguém vos venha a tornar uma pessoa prisioneira de filosofias vãs, de tradições humanas, dos rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. O que significa e não segundo Cristo? Significa e não segundo a palavra de Cristo. Ele disse em João: se vós permanecerdes na minha palavra. Ele não disse na palavra da convenção da igreja, do concílio da igreja. Ele disse na minha palavra. Então, na realidade, Jesus estava dizendo que era para você acreditar naquilo que ele diz e não naquilo que os homens dizem. Porque muitas das vezes, irmãos, os homens dizem coisas que Jesus nunca disse, ele nunca falou. Então ele disse: olha, permaneçam na minha palavra, obedeçam a minha palavra. Você vê que já naquele tempo os homens haviam criado muitos falsos ensinamentos, tradições religiosas, preceitos humanos, doutrinas de homens, que acabaram substituindo a verdade libertadora da palavra de Deus. Você quer ver um exemplo disso? Vamos ao livro de Marcos, por favor. É importante conferir coisas espirituais com espirituais. Às vezes há irmãos na igreja que ainda não tem isso muito claro na sua mente. Capítulo 7 de Marcos. Marcos capítulo 7, veja por favor. Versículo 6. Jesus disse assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, é possível uma pessoa estar honrando a Deus com os lábios, abrir a boca e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará, e o coração está bem distante dele, muito longe dele. E ele disse: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer que há doutrinas, e já havia naquele tempo, que não são doutrinas, preceitos de Deus, mas preceitos dos homens. Foram os homens que criaram essas doutrinas. E quando doutrinas de homens são introduzidas na igreja de Jesus, olha, isso obscurece os desígnios de Deus. Isso impede o povo de Deus de conhecer a verdade. E sem conhecer a verdade, você é um escravo. Se não for escravo de um pastor, é escravo de uma denominação, é escravo de uma convenção, é escravo de alguma coisa. Talvez escravo dos teus próprios medos, das tuas próprias inseguranças. Versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Você vê? Há pessoas que negligenciam o mandamento de Deus para guardar tradições humanas, tradições de homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Você sabe, preceito de Deus diz o quê? Deus não vê como vê o homem. Deus vê o interior, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Isso é um preceito de Deus. Mas há igrejas, meus irmãos, que criaram uma tradição de que Deus vê o exterior: a roupa, o cabelo, a unha, a calça comprida.
E quando você mostra a essas pessoas o preceito de Deus, que Deus não olha para isso, que Deus está olhando para dentro do coração do homem, o que é que elas dizem? Não. Jeitosamente elas rejeitam. Bem, tudo bem, está na Bíblia, mas sabe o que é que acontece? É que isso é uma tradição da nossa igreja. Você vê? Rejeitam o preceito de Deus, não vivem como Deus diz que é, não dão importância ao que Deus está dizendo, por causa de uma tradição religiosa. É isso que Jesus está falando aqui. No versículo 13, ele disse: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Você vê? Invalido a palavra de Deus por causa de tradições mentirosas. A palavra de Deus diz que há um só batismo. Não é isso que diz a Bíblia ou não é? Há um só batismo. Nesta dispensação da graça de Deus, o batismo qual é? O batismo com o Espírito Santo. Mas as igrejas invalidam a palavra de Deus, irmão, no momento que elas ensinam que há 2 batismos. Não, tem que batizar na água e depois você é batizado com o Espírito Santo. E quando você mostra que isto é um erro, que isto é um engano, que há um só batismo, que batismo nas águas foi do velho pacto, fez parte da lei, era o batismo de João, hoje o que prevalece é o batismo de Jesus, o que é que eles dizem? Bem, não, tudo bem, está na Bíblia, mas sabe o que é? Nós vamos continuar praticando isso, porque isso já se tornou uma tradição da nossa igreja. Invalida a palavra diz é um, os homens dizem não, a tradição diz que são 2, e prevalece a tradição. Agora, tudo isso tem acontecido, meus irmãos, porque o povo de Deus não tem vivido uma vida espiritual segundo Cristo, mas segundo as tradições, segundo a revistinha da escola dominical. Hoje substituíram a Bíblia. Hoje é muito difícil você encontrar a Bíblia nos altares. Normalmente é a revistinha da escola dominical. E a revistinha da escola dominical traz o quê? A opinião de um pastor, o pensamento de um homem, a lógica de um homem, e não aquilo que a Bíblia diz que é. Muitos vivem segundo as convenções, não porque a convenção decidiu assim. E a Bíblia não vale mais nada. Então Deus diz o quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta jejum, porque lhe falta vigílias, porque as mulheres usam calça comprida, porque pintam as unhas. Não, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Veja, não há conhecimento da verdade, meus irmãos, na maioria das igrejas protestantes. Por que não há, pastor? Porque o conhecimento da verdade, ele só vem mediante revelação de Deus, quando você permanece na palavra de Deus, quando você não arreda pé, quando você não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Pastor, quer dizer que só vem mediante revelação de Deus? Exatamente isso. No livro de Mateus, capítulo 11, eu vou te mostrar o que é que Jesus falou a respeito do que eu estou te informando nessa manhã. Mateus 11, versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aleluia. Você sabe quem são esses sábios e instruídos? São aqueles crentes prepotentes, aqueles pastores prepotentes, que dizem, não, está na Bíblia, mas não é assim. Não, Jesus disse, mas na minha opinião é diferente. Esses são os sábios, esses são os que sabem tudo, rejeitam a verdade de Deus. Jesus disse, olha, graças eu te dou, Pai, porque tu ocultaste essas coisas, essas verdades a essa gente, mas tu as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos, pastor? São aqueles que têm a humildade de dizer, Senhor, tu dizes e eu creio, está na Bíblia e eu creio. É o povo da graça de Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você vê? A verdade de Deus, meus irmãos, ela não pode ser descoberta pela procura
investigação da mente humana, ou pela capacidade intelectual ou cultural que o homem possa ter. A verdade só pode ser conhecida se Deus tomar a iniciativa de te revelar a verdade. Se não for a Deus revelar, nunca você vai conhecer verdade alguma. A verdade revelada de Deus, meu irmão, é o alimento sólido que traz crescimento espiritual. Quem não tem revelação de Deus nunca cresce, não tem maturidade espiritual, permanece o tempo inteiro criança. Às vezes está dentro de uma igreja, de uma denominação, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e é criança. E toda criança se alimenta de quê? De leite. Veja isso em Hebreus. O apóstolo São Paulo escreveu aos Hebreus, e no capítulo 5 de Hebreus, versículo 11, Paulo disse assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, quer dizer, em obedecer. Quer dizer que Paulo estava diante de uma igreja, diante de irmãos convertidos ao cristianismo, e Paulo disse: olha, eu tenho tanta coisa a falar da graça de Deus para você, mas eu não posso, é difícil de explicar para vocês essas verdades, porque vocês se têm tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você sabe o que significa esse leite aqui que Paulo está falando? Os princípios elementares. É você ficar a vida inteira ouvindo histórias que Jesus curou o cego, aí no outro domingo você volta à igreja, aí o pregador diz: olha, meus irmãos, um dia Jesus ia entrando numa cidade, e tinha uma mulher que sofria de hemorragia, e ela foi por detrás de Jesus, e tocou na orla do vestido de Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí você vai embora, quarta-feira volta para a igreja: irmãos, um dia Jesus ia entrando em Jericó, e tinha 2 cegos na beira do caminho, e eles gritaram: Senhor, tem compaixão de mim. E Jesus chamou, e abriu os olhos do cego, e aí a igreja, aleluia, glória a Deus, maravilha. Volta no domingo, aí chega no domingo, irmãos, havia um homem, um sírio chamado Naamã, e ele foi procurar um profeta em Israel, e o profeta disse: você vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí o sujeito foi lá, mergulhou 7 vezes, a lepra desapareceu. E você passa a vida inteira só ouvindo essas coisas. Paulo disse: olha, isso aí é leite. Se você permanecer só se alimentando de leite, você vai ser sempre uma criança espiritual. O que faz uma criança? Coisas de criança. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe e meu pai ensinavam a crer em Papai Noel. Chegava dezembro, né? Hoje nós não ensinamos isso aos nossos filhos. Nós não enganamos nossos filhos com essas mentiras. Hoje nós fazemos nossos filhos compreender que tudo que nos chega às mãos, e tudo que eu dou para ele, que eu tiver condições de dar, é porque Deus me deu condições. Não foi Papai Noel coisa nenhuma. Mas naquele tempo eu criei em Papai Noel. Aí dizia assim: olha, faz um bilhetinho, coloca dentro do sapato, não sei o que, e põe o sapato na janela. E em dezembro eu fazia isso, colocava o sapatinho lá, aí fazia o bilhetinho, acordava no outro dia de manhã, né? Olha, vai ver se Papai Noel passou. Aí eu ia lá ver, né? Ah, passou, viu? Ele veio de noite, senhorzinho de barba, né? Ah. E quando a criança faz um pedido que o pai não tem condições de dar, pedir uma bicicleta, aí o pai não pode comprar uma bicicleta, compra um carrinho pequenininho, mas não, é que Papai Noel está muito velho, ele não tinha condições de aguentar o peso de uma bicicleta. E a criança acredita nisso. E muitas acabam tendo uma vida cheia de frustrações. Você sabe, a maioria dos crentes, meus irmãos, estão acostumados a verem Deus como Papai Noel. Deus Papai Noel. Por quê? Porque são crianças espirituais. Veja por favor em 1 de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. 1 de Coríntios 13, versículo 11. Paulo entendia disso aqui. Ele disse: quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você vê? Irmãos, alguém trouxe uma revistinha para mim com as doutrinas da igreja Deus é Amor. Aí diz lá que é proibido jogar bola, é pecado contra Deus. Diz que só pode jogar bola a criança até 7 anos de idade e com bola de plástico. Aí eu digo, gente, onde é que eles foram buscar isso na Bíblia? Aí eles citam lá, onde é que esse versículo aqui. Você vê quantas coisas absurdas, quantas barbaridades fazem com o povo de Deus. Então ele diz, desistir das coisas próprias de menino, coisas de menino, sabe? Não, que eu vou perder a minha salvação. Não, se Jesus vier, eu vou ficar. O diabo vai me pegar, o diabo está em derredor de mim. Cuidado que ele vai entrar e vai vir como é. São coisas de menino. Quando você tem a revelação de Deus, quando você passa a ter um pleno conhecimento espiritual, você deixa de lado as coisas de menino. Essa igreja já foi uma igreja de meninos, um pastor menino. Hoje essa igreja é uma igreja de adultos espirituais. Capítulo 14 dessa primeira epístola de Coríntios, versículo 20, diz: irmãos, não sejais menino no juízo. Olha, no juízo não pode ser menino. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, na malícia, eu tenho que ser uma criança, mas na minha mente, um homem amadurecido. É isso que a igreja tem que entender. E eu quero, nesta manhã, meus irmãos amados, mostrar para você, ensinar para você algumas barreiras que impedem de um filho de Deus, de um cristão, alcançar a maturidade espiritual. Algumas barreiras que impedem o filho de Deus de deixar de ser criança para ser um adulto espiritual. A primeira barreira é a infantilidade. Olha, esse é um caso seríssimo na igreja de Jesus. Vou te explicar isso com o texto que está no livro de Marcos. Vamos voltar outra vez para Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 15. São palavras de Jesus. O Senhor disse assim: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Parece uma contradição? Parece ou não parece? O que Paulo acabou de dizer aqui? Na malícia, sede criança, né? Ele disse, não, mas na mente você não pode ser menino, no juízo você não pode ser menino. E agora vem Jesus e diz, olha, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não poderá entrar nele. Irmãos, parece uma contradição, mas não é. Esta palavra criança, no texto grego original, ela significa inocência. Não infantilidade, inocência. Não é receber como uma criancinha pequena, que você tem que ser criança. Porque uma criança, ela é inocente. Uma criança não duvida. Uma criança crê sem duvidar. Você diz para uma criança, meu filho, vai ali que tem lá um pacote de chocolate esperando. Ele sai correndo. Ele não fica arguindo, mas será que tem mesmo? Será que eu não vou perder a viagem? Será que alguém não já tirou? Não, ele sai solto. Ele crê naquilo. Não é assim, criança? É ou não é? Ela é inocente. Então Jesus está dizendo que quem não receber as coisas de Deus, as verdades de Deus, como a criança, com a inocência de uma criança, não poderá entrar nele. Ou seja, sem desconfiar de Deus, sem pôr dúvidas em Deus. Se você não proceder assim, você nunca entrará no reino de Deus. Mas a tua chamada não é para ser criança no sentido de infantilidade, mas para receber o reino de Deus com inocência. Você tem que saber discernir essas duas coisas. Inocência não quer dizer infantilidade. Você vê, eu posso ser um homem de 50 anos inocente, mas eu posso ser uma criança de 5 anos maliciosa. Ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Então, receber o reino de Deus com inocência é você acreditar com toda sinceridade, sem dúvidas, sem questionar Deus naquilo que está escrito.
Se a Bíblia diz que eu estou aqui por predestinação, meu irmão, quem sou eu para discutir com Deus? Se a Bíblia diz que Deus é soberano, que foi Ele que me escolheu, que eu estava morto em delitos e pecado e Ele me deu vida, quem sou eu para dizer que Deus tem que me respeitar, que eu não sou robô? Eu creio com inocência? Eu não ponho Deus no canto da parede? Eu digo, Senhor, Tu dizes e eu creio. Então eu recebo o reino de Deus como uma criança, inocentemente, mas Deus não quer que eu fique infantilmente no reino de Deus. Ele quer que eu cresça, Ele quer que eu seja um homem maduro. Quanto ao juízo, quanto à minha mente, você sabe que nos Estados Unidos, na América, algumas igrejas levam este versículo aqui tão ao pé da letra, que as pessoas, quando vão domingo à igreja, elas levam, cada uma delas dentro da bolsa, uma chupeta. É verdade. Algumas igrejas fazem isso na América. Os pastores ensinam assim. E diz, quando chega na hora de louvar a Deus, esses irmãos, Jesus disse, quem não receber o reino como uma criança, não poderá entrar nele. Aí todo mundo abre a bolsinha, cada um pega a sua pepetinha, bota todo mundo na boca e... É verdade. O que é isso? Infantilidade. Isso é infantilidade. Você já imaginou o teu pastor chegar aqui no domingo e fazer exatamente isso? Você já pensou isso aqui na nossa igreja? Parece gozado, não parece? Já passou pela tua mente isso? É verdade. Não, irmão, tem que ser como uma criança. Olha, por exemplo, tá aí, irmão, fica de pé. Pepetinha tem que ser como uma criancinha. Abre a boca, irmão. Fica com ela aí, Ivanete. Chupetinha tem que ser como uma criancinha, senão não entra no reino de Deus. É uma outra aqui que... Você já pensou a nossa maestrina? Ó, se não for como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Olha só que coisa engraçada. Fica de pé aí os três, fica de pé aí, Ivanete. Olha para eles aí, olha lá, irmão. Você já imaginou o teu pastor chegar aqui na igreja e disser, pastor Jair, traz um pouco d'água? Aí Jair traria para mim uma mamadeira com água. Irmão, tem que ser criança, senão não pode entrar no reino de Deus, viu? Tá chorando de rir, hein, Monete? Ai, meu Deus do céu. Se eu chegasse aqui na igreja e fizesse isso, você ia olhar para mim, você ia dizer o quê? Que eu sou uma criança ou que eu sou infantil? Infantil. Você ia dizer, mas que homem mais infantil? Irmãos, Deus não quer que nós sejamos infantis. Deus não quer isso. Deus quer um povo maduro, um povo adulto. Você tem que ser criança na inocência. O sentido de crer sem duvidar, de não questionar Deus. Então a primeira barreira é a infantilidade. Olha, os irmãos que ganharam por chupeta, pode guardar e de noite pode usar à vontade, viu? Irmão, você não vai tocar baixo aqui chupando chupeta, hein? A atividade não vai chegar aqui para ensaiar o coral com chupeta, não. É só em casa de noite, viu? Vai ser uma beleza, Ivanete, de noite dormindo no pastor Sérgio, né? Na hora que ela vier de lá de camisola, tá com uma pipetinha. Não, porque o pastor disse que se não for como criança, não pode entrar no reino. Esse é um problema. Bem, segunda barreira. A crença fácil. Minha esposa viu eu comprar essa chupeta na farmácia, ela já foi até lá para trás com medo. Ela já imaginou alguma coisa. Segunda barreira, a crença fácil. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja, você foi eleito por Deus, irmãos, em santificação do Espírito para obediência. Diga, obediência. O que Jesus disse? Vós sereis meus discípulos se fizerem muito jejum, se não forem à praia, se não assistir uma televisão. Não, se permaneceres na minha palavra. Então, ser um cristão é ser um discípulo. E ser um discípulo é ser alguém que está numa escola aprendendo alguma coisa, para se tornar discípulo de alguém. A igreja de Jesus, na realidade, meus irmãos amados, ela é uma escola. A igreja é uma escola. Você vem aqui à igreja e você vai aprendendo a palavra de Deus. Eu não venho aqui para agradar você, para que no final do culto você diga, ah, que maravilha, hoje eu adorei a mensagem. Mas quando chega no culto seguinte, você ouve a palavra e diz, hoje eu não gostei da palavra hoje. Hoje para mim não foi muito legal. Não pode ser assim, meu irmão. Você é um discípulo. Você é um discípulo, você vem aqui para aprender. Você está aqui para a obediência, diz a Bíblia. Então, por favor, não acredite que existe na obra de Deus, na vida espiritual, uma crença fácil. Porque crença fácil é emocional, para a carne. Não tem valor algum para o espírito. A crença verdadeira em Deus, cristianismo, é difícil. Tem que ser por revelação de Deus, meu irmão. Tem que ser por revelação de Deus. O que você aprende aqui nessa igreja não é história da carochinha. Estou aqui que eu te ensino é revelação do Espírito Santo para o povo eleito e predestinado do Senhor. Era algo que estava encoberto, estava escondido, mas que Deus descobriu, Deus revelou. Deus agora está colocando a descoberto para conhecimento de todo o seu povo, de toda a sua igreja, de todos os seus eleitos. Então não há crença fácil. Ser um cristão não é uma coisa simples e fácil. O que é que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que nós estaríamos fazendo agora, se nós não fôssemos eleitos do Senhor? Nós estaríamos na praia, curtindo uma bela praia, né? Muitos estariam tomando lá uma loura gelada, outros estariam tomando uma caipirosca, uma dose de uísque, alguns num pagodezinho, né? Tira na boquinha da garrafa, e vai para lá e vem para cá, e não sei o que, não sei o que. É verdade. Mas nós estamos aqui porque somos do Senhor. Nós pegamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor. Amém? Então, vida cristã é obediência. Diga, obediência. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser um fiel dizimista e ofertante, irmão, eu não estou aqui para ficar discutindo com Deus se eu sou, se eu não sou, se eu trago dízimo, se eu não trago dízimo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para obediência, para obedecer a Deus. Não é para discutir com Deus, não é para questionar Deus. Terceira barreira que impede você alcançar a maturidade espiritual, deixar de ser criança para ser adulto. O envolvimento com o mundo. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, o irmão na carne, filho de Maria, escreveu no capítulo 4 da sua epístola, capítulo 4, versículo 4, ele disse: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, ou você ama a Deus e larga o mundo, ou você ama o mundo e larga Deus. Só tem essas duas opções, não há uma terceira. Não se pode servir, não se pode amar a dois senhores ao mesmo tempo. Então, eu não posso ter os valores do mundo. Eu não posso ter na minha vida, no meu dia a dia, no meu padrão de vida, os desejos do mundo, a conduta do mundo, o mundo aion, o mundo da perdição. Pastor, mas será que isso aqui não pode gerar muitas controvérsias? Sem dúvida que gera muitas controvérsias. Aliás, a controvérsia
é a quarta barreira que impede. É outro motivo que impede a maturidade espiritual, é o medo da controvérsia. Porque, meus irmãos amados, todo cristão que tem a revelação da graça de Deus, ele é um indivíduo controverso. Todo. Isso em todos os sentidos da sua vida, a começar da vida espiritual. Porque se a Bíblia diz que eu estou aqui por predestinação, meu irmão, e eu creio firmemente nisso, isso vai gerar uma controvérsia com algumas pessoas que não creem, que não acreditam. Mas aí como é que eu tenho que me comportar? Vocês lembram como é que os antigos diziam? Azeite. Não crê, azeite para ele, meu irmão. Problema dele, coma menos. Eu creio. Criou-se uma controvérsia. Se você tiver medo da controvérsia, você nunca vai crescer. Paulo disse o quê? Evita discussões, insensatas sobre a lei, genealogias, isso não leva a lugar nenhum. Eu não debato, eu não discuto, mas eu sou um indivíduo controverso, porque eu creio em coisa que a maioria não crê. Paciência, azar da maioria. Você sabe quem foi o indivíduo mais controverso da face da terra? Jesus. Sabe, Jesus chegava para grupos religiosos e Jesus dizia: vocês são hipócritas, vocês são semelhantes a sepulcros caiados. E a turma ficava com muita raiva do Senhor. Dizia que Jesus tinha Beelzebul, que ele estava possuído pelo diabo. Pegavam em pedra e tentavam apedrejar o Senhor Jesus. Jesus foi a pessoa mais controversa. Por quê, pastor? Porque Jesus estava rompendo naquele tempo com o sistema religioso que estava estabelecido na sua época. Estava rompendo com os erros da religiosidade humana. Depois de Jesus veio um ainda mais controverso do que ele, que foi o apóstolo Paulo. Um dia os judeus chamaram Paulo e disseram: escuta, é verdade que você anda por aí ensinando aos judeus a apostatarem da lei de Moisés? É verdade que você está ensinando a eles a não fazerem mais jejum, a não fazerem mais circuncisão, a não fazerem mais sacrifício? Diga se é verdade, Paulo. E Paulo disse: olha, vocês não me levem a mal, tenham paciência, mas é verdade mesmo. Deus me levantou para isto. Este é o meu ministério, esta é a minha missão neste mundo. Irmãos, você sabe por que esta igreja aqui, a igreja evangélica Cristo é Vida, é hoje a igreja mais falada, mais comentada, mais controversa, mais conhecida desse estado? Porque esta igreja, pela verdade de Deus, ela é uma igreja controversa. Esta igreja não tem amizade com o mundo. Esta igreja, ela não se mistura com política. Eu estava lendo agora o Diário de Pernambuco. Tem lá uma matéria de capa: o voto da fé. Tudo quanto é igreja está metida na política. Vendem o voto das pessoas em troca de dinheiro, em troca de... E normalmente é para o pastor, nunca é para a igreja. Nunca é para a igreja. Fazem verdadeiros absurdos. Pegam homens ímpios, católicos, idólatras, espíritas, e o pastor põe o sujeito no altar e diz: olha, esse aqui não é crente não, mas é um amigo do evangelho, ele é nosso amigo, ele faz muito bem ao evangelho, sabe? Então eu queria que os irmãos voltassem nele, porque Jesus me mostrou que esse é o homem. Esta igreja não faz isso. Essa igreja não faz média com os poderosos. Essa igreja não se mistura, ela não se rende ao sistema religioso que está aí implantado. Ela não faz conchavos com esquemas humanos. Essa igreja, ela obedece somente a Deus, irmãos. Ela conhece a verdade de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta igreja é uma igreja livre. Ou você não é livre? É ou não é? Diga: eu sou livre. Você é livre porque você conhece a verdade de Deus. Então vamos recapitular. Primeira barreira: estado de infantilidade. Segunda barreira que impede a maturidade espiritual: crença fácil. Terceira barreira: envolvimento com o mundo. Quarta barreira: medo da controvérsia. Quinta barreira que eu vou dar agora: a indolência espiritual. Vamos ao livro de Filipenses,
Paulo escreveu à igreja de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo São Paulo disse: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Você vê? A igreja tem que sempre obedecer, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o que Deus está mandando aqui? Desenvolver a salvação ou você ficar parado, estagnado? Ele está dizendo o quê? Desenvolvei a vossa salvação. Quer dizer, Deus te imputou uma salvação e Ele quer que você desenvolva essa salvação. Desenvolvimento significa o quê, pastor? Trabalho. Você só desenvolve alguma coisa trabalhando. Quarta-feira à noite tem o culto da noite, você está aqui na igreja. Quinta-feira tem seminário, está lá a pessoa fazendo seminário, querendo aprender cada vez mais, querendo manejar bem a palavra da verdade. Domingo de manhã, domingo à noite, domingo é o dia do Senhor, está a pessoa na igreja. Isto é desenvolver a vossa salvação. Você que um dia vem na igreja, o outro não vem, vem a quarta, falta o domingo, vem domingo, falta a quarta, você não está desenvolvendo a tua salvação com temor e tremor. E o problema é que quando você procede desta forma, você vai ficar criança espiritual o resto da tua vida. Você nunca vai saber discernir o bem e o mal em você mesmo. E mais cedo ou mais tarde, meu irmão, acaba você sendo atingido pelas mentiras de Satanás, enredado pelo engano, e aí vem prejuízos seríssimos para a tua vida espiritual. Então, a indolência espiritual, a preguiça, tem pessoas que são preguiçosas, né? Impede a maturidade espiritual. Eu vou te dizer uma coisa: vida espiritual cristã exige trabalho, exige esforço, exige dedicação, exige devotamento. Em Hebreus, na epístola aos Hebreus, no capítulo 6 de Hebreus, veja o que eu vou te mostrar, que coisa linda, importante para você. Versículo 12, o Espírito do Senhor diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O que é que Deus está dizendo? Não sejais o quê? Indolentes, preguiçoso. O indolente é o preguiçoso. Ai, meu Deus, ir para a igreja domingo 8:30 da manhã, poxa, trabalho a semana toda, eu já acordo cedo todo dia, e tem que ir domingo de manhã. Esse é o indolente, esse é o preguiçoso. Ah, tem que voltar à noite, poxa vida, não, para mim é demais. Esse é o indolente. Irmão, por favor, não permitas, nunca deixes que a indolência contamine a tua vida, mas sejas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdaram as promessas de Deus. Olha, aqui na nossa igreja tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que estão herdando as promessas pela fé e pela perseverança. Quarta-feira à noite eu olho, tá os irmãos aqui, olha, fulano está ali, fulano está aqui, fulano está aqui. Quinta-feira à noite, seminário, eu olho, tem irmãos da igreja no seminário. Domingo de manhã, domingo à noite eu olho, tá lá os irmãos. Há outros que fazem disso aqui uma sessão de cinema, uma peça de teatro, um lazer. Vem quando dá vontade. Quem procede desta forma é indolente. E o indolente nunca herda as promessas de Deus. Nunca, nunca, nunca. Então não te tornes indolente, porque senão, meu irmão, você nunca vai se tornar um adulto espiritual. E se você não se tornar um adulto espiritual, você nunca desfrutará das promessas de Deus. A sexta barreira é a desobediência. Vamos agora lá para o Velho Testamento, para o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Diz assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras,
mas não as põem por obra, quer dizer, não as põem em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Então veja, você veio a esta igreja, meu irmão, porque esta igreja é uma igreja que tem a revelação de Deus. Então você não veio aqui para contestar o que a igreja ensina. Você veio aqui para que Deus, através do Espírito Santo, através do conhecimento da verdade, comece a decodificar a tua mente, apagar tudo que o sistema religioso colocou na tua mente de uma forma errada no teu passado. E a partir daí, Deus começa a te colocar como dispenseiro dos mistérios de Deus, como ministro de Cristo, ministros de uma nova aliança. É quando você começa a pôr por obra tudo que você aprende desse púlpito. Você começa a colocar em prática. Se a Bíblia diz que nós temos que confessar, irmão, nós vamos confessar. Se a Bíblia diz que eu tenho que crescer no conhecimento, nós vamos crescer no conhecimento. Nós vamos obedecer a palavra, nós vamos nos submeter àquilo que Deus está determinando para a nossa vida. Então a desobediência o que é? É quando a pessoa ouve e não pratica. Ouve e não pratica, é um desobediente. Então, dito tudo isto, nesta primeira mensagem, neste preâmbulo de uma série de pensamentos que nós vamos desenvolver ao longo dos próximos cultos, eu quero terminar a mensagem desta manhã te mostrando a primeira verdade que liberta, quando ela é conhecida pelo povo de Deus. Você vê que Jesus disse: conhecereis a verdade. Quer dizer que é uma verdade que tem que ser conhecida. E eu só posso conhecer essa verdade quando eu permaneço na palavra. E aí o Espírito de Deus me revela na palavra a verdade de Deus, né? Então, se você quiser conhecer Deus de verdade, se você quer ter um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, você tem que, em primeiro lugar, saber o que é que Deus diz dele mesmo. Esse é o primeiro passo. Porque se você quiser saber quem eu sou, meu irmão, você tem que primeiro ouvir eu falar a respeito de mim mesmo. Senão você nunca vai saber quem eu sou. Se você não souber de mim através daquilo que eu mesmo disser para você, porque quem me conhece sou eu. Você nunca vai ter um conhecimento pleno de mim. Você nunca vai saber direito quem sou eu na realidade. Então, para você conhecer Deus de verdade, você tem que conhecer o que Deus diz dele mesmo, acerca dele mesmo. Aí você vai conhecer Deus. Não é você ouvir o que o pastor A, B, C ou D diz a respeito de Deus. Não é você ouvir o que a convenção diz a respeito de Deus, o que o teólogo diz a respeito de Deus. Não. É o que Deus diz a respeito do que ele é de verdade. Veja por favor em Hebreus, vamos voltar para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, versículo 1. Diz assim a palavra: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, diga, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o que diz a revelação da graça de Deus aqui? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, quem é Deus, pastor? Jesus Cristo. Jesus é a expressão exata do seu ser, diz a Bíblia. Olha, o povo de Deus não sabe quem é Deus, meus irmãos. Uns dizem que é o Pai, outros dizem que é o Filho, outros dizem que é o Espírito Santo. Vem outros e dizem, não, Deus é a primeira pessoa da Trindade. Os testemunhos de Jeová dizem, não, Ele não é o Pai, Ele não é a primeira pessoa, Ele é Jeová. E ninguém sabe quem é Deus.
Hoje você está conhecendo a verdade de que o teu Deus verdadeiro chama-se Jesus Cristo. Você pergunta a um crente que é criança: quem é Deus? E ele diz: olha, bem, Deus é tudo. Sabe? Fica uma coisa assim, meia supersticiosa, né? Deus é tudo, é tudo. Como é que Deus é tudo? Mas se você pergunta a um crente adulto, que deixou as coisas de menino e passou a ser adulto espiritual, quem é Deus? Ele diz: Jesus Cristo é o único Deus. Isso é revelação de Deus, meus irmãos amados. Diga: Cristo é Deus, Jesus é Deus. Vamos ver rapidamente 2 versículos para a gente terminar a mensagem de hoje. 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aleluia. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então ele diz: olha, grande é esse mistério aqui. Quem é aquele que foi manifestado na carne? Quem é aquele que se manifestou como homem nesse mundo? Deus. Deus se fez carne, o verbo se fez carne, diz João, e habitou entre nós. Então Jesus era o verdadeiro Deus. Aquele que se chamava o Filho de Deus, ele era também o próprio Deus. Por isso que ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse: eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Esse é o grande mistério. Cristo, né? Jesus Cristo é Deus. 1 de João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Aleluia. Aí agora ele diz: estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Diga: o verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Quer dizer que não há 3 deuses, não há 3 pessoas. Há um só Deus que se manifestou de 3 formas diferentes. Se manifestou como Pai na criação, depois se manifestou em carne como Filho, e agora se manifestou como Espírito Santo, está dentro de você e é para sempre. Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Diga: Cristo em mim, a esperança da glória. Diga para o teu irmão do lado: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Oh, isto é alimento sólido, meu irmão. Oh, isto é conhecer a verdade que liberta. O conhecimento destas verdades te faz uma pessoa livre. O conhecimento destas verdades te faz uma pessoa madura espiritualmente. Você sabe que Deus está dentro de você, Jesus está dentro de você. E se Jesus está dentro de você, como é que você vai um dia imaginar que um demônio pode entrar em você? Atingiria Jesus também? Como é que você vai imaginar que você pode um dia ser lançado no inferno? Se a Bíblia diz que nós nos tornamos um espírito com Ele. Se um filho de Deus pudesse ir para o inferno, então Deus também iria para o inferno. Por isso que ele disse: das minhas mãos ninguém os arrebatará. Tu estás na mão dele, meu irmão. Tu estás seguro em Cristo Jesus. Ninguém pode te arrebatar das mãos de Jesus Cristo. Ninguém. Nem diabo, nem demônio, nem crise, nem pecado, nem inveja, nem olho grande, nem o pastor mandão, nem o chefe da convenção das igrejas. Ninguém pode te arrebatar das mãos de Jesus. Uma vez nas mãos do Senhor, para sempre. Diga: para sempre. Diga: das mãos dele ninguém me arrebatará. Aleluia. Você não sente uma tranquilidade com isso? Ou não sente? Pastor, por que nem todos enxergam esta verdade, pastor? Por que é tão difícil os irmãos aí fora enxergar? Irmãos, porque a Bíblia diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai.
e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Tem que ser Deus revelando. É Deus que abre o entendimento, é Deus que ilumina os olhos do coração, é Deus que te dá espírito, sabedoria, de entendimento, para que tu tenhas um pleno conhecimento de Jesus Cristo. Saber que Jesus é Deus, saber a tua verdadeira posição espiritual nesse mundo, saber que você tem que ser criança na malícia, mas você tem que ser um adulto no juízo. Saber que você não pode ser infantil, saber que você não pode viver uma crença fácil, você não pode ter medo da controvérsia, você não pode ser um crente que tenha medo de assumir a tua fé, você não pode ser amigo das coisas desse mundo, você não pode pautar a tua vida, o teu casamento, a educação dos teus filhos, as tuas amizades, de acordo com os conceitos dessa sociedade, porque senão você se tornará inimigo de Deus. Ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Esta é a verdade da Bíblia, meu irmão. E só entende essas verdades quem recebe por Deus a revelação da sua palavra, o conhecimento pleno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus.